E as contraindicações? Quais são as contraindicações para a terapia de reposição hormonal? As contraindicações, na verdade, a gente precisa sempre avaliar cenário por cenário, né? Então a gente tem que ver realmente qual que é o impacto que aquele sintoma está causando na qualidade de vida daquela paciente e se realmente ela está tendo um prejuízo, que a gente vai acabar optando pela reposição hormonal, a gente tem que sempre avaliar a presença das contraindicações. Quais são elas? Câncer de mama. Câncer de mama é uma contraindicação formal, então se a paciente tem histórico de câncer de mama, é história pessoal, não é história familiar, né? Se ela tem história pessoal de câncer de mama, essa paciente definitivamente não pode usar TH. Câncer de endométrio também é uma outra contraindicação, a gente não pode usar TH na paciente com história de câncer de endométrio. Se ela tem algum tipo de história de doença tromboembólica, se a paciente, por exemplo, ela teve aí uma trombose venosa profunda ou até um TEP, né, um evento mais grave causado por evento tromboembólico, nunca mais essa paciente pode usar estrogênio. Inclusive, o estrogênio da TH não pode ser usado. Se a paciente tem um sangramento vaginal que não foi diagnosticado, que a gente não sabe a etiologia, também é uma contraindicação, justamente porque o sangramento não diagnosticado pode ser um câncer de endométrio, né? Então a gente precisa primeiro entender qual é a origem desse sangramento, diagnosticar a causa desse sangramento, porque a gente não pode prescrever TH se uma paciente pode ter um câncer de endométrio, né? E isso está motivando esse sangramento. Outra contraindicação formal, na verdade, é a porfiria, que é mais rara, a gente sabe que também é uma contraindicação formal. A presença de doença hepática aguda também é uma contraindicação. E história de eventos de doença coronariana, né? História de infarto e história de AVC. Essas são as contraindicações formais. Claro que a gente vai analisar caso a caso, cenário por cenário, às vezes pacientes que têm outras comorbidades, mas as formais mesmo são essas. Essas são as contraindicações formais que a gente realmente vai ter que oferecer para paciente outro tipo de tratamento que não a TH. Bacana, e eu vou até te fazer uma pergunta tendo em vista essas contraindicações que você me disse, porque na prática clínica a gente vê muita gente não indicando a TH, porque a mulher tem hipertensão, diabetes. Isso realmente é contraindicação ou as pessoas estão sendo cautelosas demais? Aí eu acho que realmente é um pouco dessa questão ainda do receio que as pessoas têm, né? Eu sempre digo que medicina, eu acho que a gente precisa ter esse bom senso, né? De que a gente realmente precisa ter medo, precisa ter receio, mas também a gente não pode simplesmente não fazer nada, né? Em todos os casos. A gente tem que ver quais são aqueles cenários em que realmente a gente vai ter segurança. Por exemplo, se a paciente é hipertensa, a gente tem esquemas de terapia hormonal por via transdérmica, por exemplo, né, que acabam não tendo muito menor impacto sobre os níveis pressóricos, que é uma opção que a gente tem, né, usar o estrogênio por via transdérmica. Não vai mexer no sistema renina-angiotensina-aldosterona, ativação de proteína C reativa, né? Então tem a alternativa da via transdérmica para paciente hipertensa, que que a gente pode considerar. Então, acredito que seja mais por receio, né? Às vezes a paciente não se encaixa em nenhuma contraindicação, ela só tem uma hipertensão ou fuma, por exemplo, né? E realmente essas pacientes a gente pode prescrever. Então, hipertensão, tabagismo, diabetes também a gente pode prescrever, né? Lembrando que nas hipertensas, especialmente nas hipertensas e naquelas que têm triglicerídeos altos também, o melhor realmente é a gente usar a via transdérmica.